Abra a palavra do Senhor, agora no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. Esse pequeno trecho da palavra de Deus está dentro do contexto da fabilidade dos projetos humanos. E é claro, quando esses projetos são feitos sem colocar a presença de Deus, a pessoa de Deus, nesse projeto de nossas vidas. Nos fala assim a palavra do Senhor. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa. Em vez disso, desvieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em vez disso, desvie dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nosso tema, o tema proposto para esta noite, à luz das Escrituras, é o futuro pertence a Deus. O capítulo 4, irmãos, da carta de Tiago, aqui no Novo Testamento, ele vem refletir o contexto, primeiro, um contexto social da época, um contexto religioso do início do cristianismo, da igreja primitiva. E esta carta possivelmente foi escrita no primeiro século depois de Cristo. E quem escreveu essa carta? Essa carta é atribuída a Tiago, que é conhecido e frequentemente nós falamos, dizemos que ele é identificado como meio-irmão do Senhor Jesus. E naquele momento da história, ele é líder da igreja em Jerusalém. Então, Tiago escreveu para as comunidades cristãs que naquele momento viviam a perseguição e estavam ali dispersas, né? E principalmente a sociedade cristã predominantemente judaica, que enfrentava ali tensões, tanto internas como também externas. Dentro desse contexto histórico que Tiago escreveu esta carta, nós podemos perceber que no capítulo 4 ele aborda disputas e conflito entre cristãos, e isto vai ter um reflexo em tensões, em problemas, discussões comuns em comunidades cristãs, principalmente aquelas recém-formadas, recém-criadas, né? Compostas por pessoas diferentes, de origens sociais e também de origem cultural. Nada diferente do que nós temos hoje também dentro de nossas igrejas. E é interessante que naquele momento que Tiago escreve essa carta, a igreja primitiva, a igreja que ali surgia naquele momento, recentemente, né, as igrejas eram criadas e estabelecidas, elas tinham uma expectativa teológica. E é interessante que esses primeiros cristãos, naquele século, no primeiro século, eles viviam com uma expectativa do retorno eminente de Cristo. E essa expectativa da volta de Cristo, de forma rápida, né, naquele momento, fazia com que as suas vidas fossem moldadas em práticas e valores que, primeiro, incentivava a santidade e havia entre eles uma prática de humildade. E isso, naturalmente, levava a uma rejeição das práticas mundanas. Então, a perspectiva daquela congregação, daquela igreja, daquele povo ali no primeiro século, eles tinham uma visão escatológica de que Jesus iria voltar rapidamente. Então, a sua conduta era ficar sempre preparado
em santificação e também rejeitando qualquer prática mundana. E eu creio, cá entre nós, que deveria ser também o nosso comportamento. Embora essa carta já está escrita há mais de 2000 anos, Jesus ainda não voltou, mas queremos que Ele vai voltar. E esse comportamento não pode ser diferente. Nós precisamos viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então precisamos ter uma vida de santificação e rejeitar toda e qualquer proposta que porventura venha do mundo. Porque a qualquer momento o noivo está chegando e nós precisamos assim estar prontos para estarmos com Cristo. E aqui no capítulo 4 de Tiago, nós vamos ver alguns temas que envolvem todo este capítulo. Ele vai falar do versículo 1 ao versículo 3 das causas dos conflitos. Do versículo 4 e 6 ele fala da amizade com o mundo versus amizade com Deus. Olha só, tem essas coisas, só ler. Do versículo 7 a 10, ele vai trazer uma exortação à submissão a Deus. E do versículo 11 e 12, a advertência contra julgar o próximo. Ele alerta contra falar mal dos outros e julgar. Lembrando que somente Deus é o juiz supremo. E por fim, do versículo 13, que nós lemos até o 15, ele fala da confiança na soberania de Deus. Então, Tiago vai criticar a arrogância daqueles que planejavam a sua vida, o seu futuro, sem reconhecer a soberania de Deus. Ou seja, já naquele momento da história, algumas pessoas se sentiam Deus de si mesmo e ignoravam o Deus criador de todas as coisas. Então, Tiago encorajava os cristãos a viverem conforme a vontade de Deus. Esta era o objetivo da carta de Tiago, especificamente aí no capítulo 4. Quando nós olhamos para os dias de hoje, irmãos, e no início de uma caminhada de um novo ano, nós vamos perceber que vivemos em uma era, uma década de planejamento detalhado da nossa vida. Inclusive as igrejas entram nesse comportamento de planejamento estratégico detalhado para a respeito daquilo que vamos fazer no dia seguinte ou nos anos e décadas futuras. Por exemplo, fazemos agendas, fixamos metas, imaginamos o futuro. Assim que nós vivemos. Embora isso seja extremamente necessário, o apóstolo Tiago nos lembra de algum fundamento, de algo fundamental para as nossas vidas quando nós planejamos. O que ele nos lembra? Que nós somos limitados. Ele também nos lembra que o futuro pertence exclusivamente a Deus. Então, Tiago nos ensina que a nossa vida deve ser marcada pela dependência do Senhor e pela confiança na soberania de Deus. Quando nós lemos o versículo 13, nós vamos ver que ele vai abordar ali, em primeiro lugar, a arrogância de planejar sem Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Ele está alertando aí pela arrogância de planejar sem a presença de Deus. Tiago aborda pessoas que planejam sua vida sem reconhecer a soberania de Deus. Por exemplo, ele diz, elas decidem onde ir, iremos para lá, para esta ou aquela cidade. Eles decidem quanto tempo ficar, passaremos lá um ano ali. Eles também decidem o que fazer, faremos negócios, e eles também decidem que terão lucros. Mas em nenhum momento coloca a pessoa de Deus nesse projeto de vida. Planejam como se tivesse total controle sobre o futuro, sobre a sua vida, sobre as suas decisões. E qual é o problema que isto traz? O problema é que eles ignoram que o futuro está nas mãos de Deus. Quem assim se comporta, ignoram que o futuro está nas mãos de Deus. É importante lembrar, e frequentemente nós citamos aqui o Salmo 127, versículo 1, quando nos fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nós precisamos estar atento a isso.
até no nosso planejamento futuro, da nossa vida, da nossa agenda, é necessário convidar o Senhor Deus para fazer parte das nossas ações, do nosso projeto e dos nossos sonhos, porque quando isto não acontece, planejar sem Deus é insensatez e diante de Deus representa a arrogância de nós que vivemos neste mundo. Quando nós chegamos no versículo 14, Tiago vai falar de algo que muitas vezes nós também esquecemos. Esquecemos de colocar Deus nos projetos da nossa vida e agora esquecemos de um detalhe muito importante da nossa existência. Ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo o quê? Se dissipa. Ele está falando da fragilidade da vida humana. Da fragilidade da vida humana. Tiago expõe a nossa realidade, quando ele diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Se nós colocarmos esse questionamento de Tiago como uma pergunta para cada um de nós ficaríamos a pensar nessas verdades que ele dita para nós neste momento. Se nós perguntássemos aqui: irmãos, vocês sabem o que vai acontecer conosco amanhã, com você, ao levantar, ao sair, ao ir e vir? Você tem o controle dessa situação em suas mãos? É isso que Tiago traz aos corações daquele povo, da igreja presente. E é isso que precisa também estar no nosso coração. O perigo de não colocar Deus nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Por isso que ele coloca a insensatez e a arrogância daqueles que planejam sua vida sem contar com Deus, porque nós não temos o domínio do dia de amanhã. Não temos sequer a percepção de que fato aquilo que planejamos irá acontecer. Então ele expõe a nossa realidade. Por quê? Porque a vida é incerta. Podemos fazer planos, sim, mas não sabemos o que nos espera. Temos dúvidas. E se temos dúvidas, é melhor convidar o nosso Deus para fazer parte desse projeto do nosso amanhã. Quem já teve o privilégio de tirar a carteira de habilitação, quem tem a carteira e quem presta atenção na sinalização das placas, tem gente que tem carteira e não olha as placas mais, esqueceu, né? Existe, principalmente na estrada, uma placa que diz assim: na dúvida, não ultrapasse. Mesmo que você tenha ali toda a sinalização te permitindo ultrapassar, se você teve dúvida, permaneça aonde você está. É mais seguro. Então, se você tem dúvida do amanhã, permaneça na sua convicção do presente, que Deus está no controle de todas as coisas. Não tente viver o amanhã sem a presença de Deus. Não desobedeça essa sinalização do que as Escrituras falam para nós, que o amanhã a Deus pertence e nós não temos o controle de amanhã. Somente Deus, o Criador de todas as coisas, aquele Deus onipresente, o Alfa e o Ômega, e como falamos tanto no mês de dezembro, Deus Emanuel é aquele que se faz presente no hoje e no amanhã. É o que o sábio diz lá em Eclesiastes 3,15, o que é já foi, e o que foi também já passou, e que Deus fará restaurar tudo aquilo que passou, ou seja, o tempo está no controle perfeito das mãos do Senhor. Só Ele tem o controle do hoje e do amanhã. Só Ele pode controlar todas as coisas. Então é sábio das nossas vidas colocar Deus em nossos projetos, em nosso sonho. Se nós olharmos também o que Jesus falou a respeito disso, e lembrando que Tiago é conhecido como meio-irmão do Senhor Jesus, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai narrar uma parábola lá em Lucas 12, 16 a 20, que ele fala do rico insensato. Aquele rico planejou armazenar riquezas, guardar tudo aquilo que ele colhia de forma abundância, o que produziu. Mas ele não sabia que naquela mesma noite a sua vida foi requerida. Louco, nesta noite pedirão a tua alma. O próprio Senhor Jesus vai narrar essa verdade. E ele diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E eu faço essa pergunta, irmãos. Para quem será o que temos preparado? E junto a isso eu coloco uma outra pergunta. Para quem será a sua alma? E uma terceira pergunta: para onde irá a sua alma?
Quando nós excluímos Deus do nosso amanhã, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, nós estamos planejando tudo conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus. Porque a nossa existência é breve. Nós somos como neblina que aparece por um pouco, em um pouco de tempo, e depois se dissipa. E a contagem bíblica do tempo da nossa existência, no Salmo 90, versículo 10, vai nos alertar para esta verdade. O versículo 10 diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Aí ele vem explicando, dizendo: entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A brevidade da vida é uma verdade para todos os seres vivos. E o que faz da vida ser de fato útil, o que faz da vida ser realmente abundante, e o que faz da vida de fato ser uma existência de lucro que satisfaz, é termos certeza da presença de Deus e do controle de Deus sobre todas as coisas, e nós nos subordinar a esta vontade de Deus. Essa fragilidade deve nos levar a buscar o Senhor, não a viver em uma autossuficiência própria da nossa existência. Nós não conseguimos acrescentar um côvado de vida à nossa existência. E nós não conseguimos dominar o futuro, porque o futuro não nos pertence. Quando nós chegamos no versículo 15, irmãos, nós vamos ver Tiago falando sobre a submissão à vontade de Deus. E ele coloca que isso deve ser a postura correta de todos nós, de todos os seres humanos. Nos submeter à vontade de Deus. Em vez disso, devir dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo que nós planejamos. Ou seja, se vamos viver ou fazer, depende da vontade de Deus. Quando nós reconhecemos que Deus é soberano e os nossos planos dependem dele, nós vamos ver que lá em Provérbios 16, 9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então nos resta submeter os nossos planos à vontade de Deus. E submeter nossos planos à vontade de Deus, irmãos, não é falta de fé, mas um ato de confiança em Deus. E o momento, creio que mais sublime, que expressa esta mensagem, este comportamento de submeter à vontade de Deus, está na pessoa do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Se nós irmos lá em Lucas, capítulo 22, 42, ali no Getsêmani, nós vamos ver isso de forma perfeita, quando o Senhor Jesus diz ao Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. E o que era o cálice? Era o sofrimento na cruz, era enfrentar a cruz, era levar sobre si os nossos pecados. Era um sofrimento que ele não merecia, mas por graça ele nos oferecia, tomando sobre si os nossos pecados. E na sua oração, na sua submissão de caminhada, ele diz: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A vontade de Deus Pai em Jesus era que ele suportasse a cruz por mim e por você. O planejamento do amanhã do Senhor Jesus, no dia antes de sua morte, da sua crucificação, o próprio Filho de Deus se submete ao Pai, coloca a sua oração, coloca o seu pensamento, o seu desejo do amanhã: passa de mim esse cálice, se queres, passa de mim esse cálice. Mas ele diz e termina: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E olha que o Senhor Jesus sabia do seu amanhã, sabia da sua missão, mas ele não rejeita a soberania de Deus. Então, confiar na soberania de Deus é uma atitude de fé, de discernimento espiritual,
reconhecendo que Deus é o que tem o controle perfeito de todas as coisas e não nós. E eu caminho, irmãos, para encerrar essa palavra desta noite, deixando para nós algumas aplicações. Primeira aplicação: planeje a sua vida, a sua existência com Deus. Antes de tomar decisões, olha que o ano está começando, eu acho que ainda dá para rever isso, se você ainda não fez. Antes de tomar decisões, busque a orientação do Senhor em oração, e oração através da palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Não ouse orar conforme a sua vontade, o seu desejo. Não ouse orar conforme o seu conhecimento, mas ore conforme a palavra de Deus nos ensina a orar. Então, planeje a sua vida, a sua existência, o seu amanhã, mas planeje com Deus. Segundo, confie na soberania de Deus. Deus tem o controle perfeito de todas as coisas. Muitas vezes nós temos essa doutrina, é uma doutrina das igrejas reformadas. Nós cremos na soberania de Deus, uma das doutrinas mais lindas, perfeitas, como toda a palavra de Deus é, mas esta é o ápice de todas as outras doutrinas. Confiar num Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas. E confiar nesse Deus significa se isentar de nós mesmos tomarmos as nossas decisões, mas nós acatarmos a decisão e a vontade de Deus em nossa vida, em todo o tempo da nossa existência. Então confie na soberania de Deus. Em momentos de incerteza, lembre-se que Deus controla todas as coisas. E nos faz bem muito lembrar de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E nós sabemos isso extremamente decorado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Confie nessa palavra. Confie na soberania de Deus. E a terceira e última aplicação: viva com humildade. Viva com humildade. Reconheça que sua vida é breve. Reconheça que somos dependentes do Senhor e em tudo o que nós fazemos. Não seja ignorante, não seja uma pessoa que se sente o Todo-Poderoso na face da terra. Não tente ignorar a presença de Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então reconheça que a sua vida, a nossa vida é breve, e assim nós dependemos do Senhor em tudo o que Ele faz em nossas vidas. Se Deus assim nos ajudar, e a palavra de Deus ser selada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter uma caminhada em 2025 com a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E eu concluo, irmãos, dizendo que o futuro pertence a Deus. E essa verdade deve nos trazer, primeiro, paz, muita tranquilidade. Porque eu sei que o meu amanhã está nas mãos de Deus. E o meu Deus já está presente no amanhã. Isso que é importante para nós. Se Ele nos permitir vencer a etapa de mais um dia, não será novidade para Deus. E para aqueles que creem e têm fé em Deus e creem na soberania de Deus, também não será novidade para nós, porque a misericórdia de Deus nos alcançou logo nas primeiras horas, e o Deus nos agraciou com mais um dia. Isso traz paz ao nosso coração. E junto com essa paz produz esperança do cuidado e do favor de Deus para conosco em todo o tempo da nossa existência. Somos chamados a planejar com sabedoria, mas sempre submetendo nossos planos à vontade soberana de Deus. Que possamos dizer com sinceridade: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, a Igreja da Glória será cada vez mais usada pelo seu poder em resgatar a vida. Ela será mais poderosa, ela será mais gloriosa diante dos homens, se Deus assim quiser. Se Deus quiser, vamos fazer toda a vontade de Deus, não só naquilo que interessa às nossas vidas seculares, mas também aquilo que interessa ao reino de Deus. Contudo, nós nos colocamos na vontade do Senhor. E se eu pudesse fazer uma oração nesta noite, eu gostaria que a oração fosse exatamente assim: Senhor,
reconhecemos que o futuro está em Tuas mãos. Ensina-nos a depender de Ti em tudo o que fazemos, entregando nossos planos e desejos à Tua vontade. Ajuda-nos a viver com humildade e confiança, sabendo que Tu és o soberano, e um soberano sempre bom em favor do Teu povo. E esta oração eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O que você vai fazer amanhã? Qual é a sua agenda para amanhã? O que está garantindo no seu coração que o amanhã será exatamente como você planejou? Que esta noite, irmãos, possamos nos dobrar diante do Senhor, reconhecer que somos limitados, que temos uma vida frágil e que nós somos altamente dependentes de Deus. Por mais que tenhamos habilidades e que somos reconhecidos como pessoas valorosas neste mundo, mas nós sempre vamos depender de Deus em toda e qualquer situação que o Senhor nos apresentar. Então coloque Deus em primeiro lugar no seu planejamento para 2025 e peça ao Senhor, assim como Moisés naquele grito diante do Senhor ali, naquela dificuldade de atravessar o mar e seguir pelo deserto, ele fala com Deus e diz: se o Senhor não for à frente, nos deixe aqui, eu não quero caminhar sem a Tua presença. Que você possa ter esse grito hoje no seu coração: Senhor, eu só quero existir no amanhã, se o Senhor estiver presente na minha vida, nos meus atos, nos meus gestos, em tudo aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos. Só vale a pena viver no amanhã, se a sua presença for percebida em minha vida, porque assim eu saberei viver e resistir, suportar e vencer todas as demandas e todas as surpresas que por um acaso se apresentar diante da minha existência. Igreja, caminhe do seu futuro, planeje o seu futuro, mas lembre-se que esse futuro pertence a Deus, mas que você também pertence a Deus, e Deus quer conduzir a sua existência em todo o tempo da nossa vida aqui na terra. Amém?